O projeto de pesquisa História da Fauna Silvestre na Grande BH tem como objetivo integrar conhecimentos de história e biologia em suas análises. Eis que encontramos uma perspectiva ainda mais ampla, a da paleontologia, que nos abre as janelas para um tempo profundo, fascinante e vertiginoso. Neste programa, o grande paleontólogo Castor Cartelli, fundador do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, fala sobre seu novo livro e nos instiga a imaginar como a região onde hoje se ergue a metrópole foi cenário de ciclos de vida e interdependência entre animais já extintos da megafauna, como preguiças gigantes e tigres de dentes de sabre, animais ainda existentes, como capivaras e lobos-guará, plantas diversas e, a partir de certo momento, seres humanos. Eu tenho o prazer hoje de conversar com o professor Castor Cartelli, filósofo, biólogo, doutor em morfologia, paleontólogo, dos maiores que existem, dos mais importantes que existem, professor titular da UFMG, curador do Museu de Ciências Naturais da PUC-UMG e seu fundador, com inúmeros artigos publicados em revistas acadêmicas renomadas e de grande impacto, mas também, importantemente, autor de livros de divulgação para o público infanto-juvenil, como Meninos da Planície, O Homem do Abismo, A História de Aur e Nia, livros que encantam as crianças e que trazem um conhecimento valioso para o público infanto-juvenil. E ele tem agora um livro prestes a ser publicado sobre os mamíferos extintos que há 12 mil anos habitaram a região de Belo Horizonte. E é sobre isso que conversaremos. Professor, muito obrigada pela generosidade. É muito difícil apresentar o senhor pelo currículo tão vasto, então eu fiz uma apresentação mais simples de toda a sua trajetória tão importante. E sobre esse livro, como é que surgiu a ideia, como é que ele se organiza? O senhor poderia falar um pouco, por favor? Claro. Quando aqui cheguei, não é? E fui recebido por aquela maravilha da entrada no Rio de Janeiro e ainda com o abraço do Cristo Redentor, eu não suspeitava, não é? Da riqueza que eu ia encontrar aqui. Então, é continuamente uma surpresa, não é? Eu encasquetei a ideia do museu, por exemplo, aqui da PUC, não é? Quando eu fui lá no Smithsonian, nos Estados Unidos, tinha uma exposição, né, a respeito de mini zoológico de invertebrados. E eu fiquei revoltado. 80% do que estava lá era do Brasil. Logo eu fui ver a variedade de bichos de pau, de escarabeios lá. Digo, não é justo. Aí foi, e aí está. Quer dizer, o negócio aqui no Brasil deslancha quando alguém pega o osso e não larga. Uhum. Aí vai, e pronto. Hoje, este museu realmente é notável pelo que ninguém vê, as coleções. Temos coleção de sons, de ossos, de mamíferos, de aves, uma coleção maravilhosa, de invertebrados, botânicos e paleontológico. Quer dizer, nós estamos vendo uma riqueza diferente do país que quase ninguém conhecia. Então eu tive a sorte de conhecer o Lund e entrar pela paleontologia, não é? Grutas, tal. Deus abençoou, demos sorte, não me explico como, e tive a oportunidade de trabalhar com algo que
praticamente estava parado, que era a paleontologia de mamíferos, não é? Recuperando o antigo trabalho de Lund, que foi fantástico, não é? E, quer dizer, é uma dimensão do pré-Cabral, dá a impressão que a história do Brasil começou em Cabral. Então, a minha inquietação é levar o conhecimento dessa dilatação rumo ao antes, né, de uma história fantástica que o Brasil tem. Né? Então, e as relíquias que ainda temos, daquele passado, por isso que coloquei o título desse livrinho, tão comprido. Quer dizer, ver que em Belo Horizonte ainda temos, por exemplo, matas, é lógico que não são daquele tempo, porque elas se renovam continuamente, mas vêm daquele período. Então, a mata daqui da PUC, a mata do Jardim Botânico, a mata do Horto Florestal. Então, claro, não tem nenhuma árvore daquela época, mas são daquela época. E os rios ainda bem que esconderam porque estão podres, então não vão uma chincalha, mas tudo bom. Não temos um rio, um Támesis, que cruzasse Belo Horizonte, olha que maravilha, não é? Mas não houve essa... ao ver que estavam podres, tamparam para que ninguém visse e pronto, não é? Agora, sempre me incomodou muito uma história riquíssima. Por exemplo, é um despautério, uma pobreza de espírito. Eu não conheço nenhuma obra séria a respeito das populações primitivas aqui do Brasil. Que interação, e as línguas, e os costumes. Quer dizer, isso tinha que ser orgulho nacional. Como é orgulho nacional uma selva amazônica. É verdade que nenhum árvore lá passa dos 1000 anos, mas essa resiliência, esse ir, etc. Então, é uma riqueza que vemos de Cabral para cá. Não, a história é muitíssimo anterior. Então, eu tive a sorte de descobrir esse filão, não é? Esses antepassados, que a Luzia, a mais antiga moradora, teve o privilégio de ver, não é? De conviver. Então, esse livrinho que está aparecendo agora leva a isso. Como é que bichos tinha aqui em Belo Horizonte, que naquela época ainda conservamos os rios, escondidos, graças a Deus, porque cheira mal, e as matas que foram renovando-se, sobrevivendo, que são daquela época. É isso aí. E o senhor pensa que essa região de Belo Horizonte tinha essa fauna semelhante, certamente? Eu vou ser meio pernóstico. Com absoluta certeza. Por quê? A 15 quilômetros estão aí as grutas. Logo não tinha porquê. Não tinha porquê não tinha guarda de trânsito. Vai embora. Certamente, e aí estão as matas da PUC, a mata do Horto, da Federal, o Parque Municipal, o Alto da Serra, lá em cima. Tudo isso é daquela época, claro, renovando-se, né? E cada mais ou menos tem autores que variam, que cada 100 anos morreu, os filhotinhos vão morrer, essa contínua renovação. Né? O que me fascina muito, professor, é o fato de que essa megafauna que existia nesse período anterior, né, ela convivia com animais que nós convivemos hoje. Que são matusalenses. Que é a cuíca, a capivara, as antas, tudo isso. Tanto assim que nós temos aí capivara e antas, tal, macacos fósseis daquela época. E as capivaras ainda estão em Belo Horizonte. Ainda estão em Belo Horizonte. Estão em Belo Horizonte. Cheios de carrapato, mas estão. Sim, Agora, toda essa, vamos dizer assim, esse conhecimento falta. Eu tive a sorte da prefeitura, através de secretária de Cultura e de Educação, não é? Deram uma ajudinha para publicar 4.000 livros,
que vão ser distribuídos aqui no museu. Então, gratuitamente. Né? E me deram um trabalho para colocar as fotografias. Isso. Sim. Tem direito autoral, não tem. Cada foto tem que ser autorizada. Mas, Deus, é dose, viu? O que trabalha comigo, Luciano, é que está vendo tudo isso. E ele deve estar já com a rosca aqui nos miolos. Outro troço complicado. Uma coisa também que eu gostaria de perguntar é que esses animais estão extintos há milhares de anos e eles continuam despertando o fascínio, a curiosidade de humanos do presente como o senhor, né? Como é que é essa experiência? O senhor é um filósofo, né? O senhor deve ter pensado isso filosoficamente, de trazer, quer dizer, desse contato, digamos, transepocal entre nós, humanos de hoje, e esses animais que nós só podemos conhecer por exemplo, o senhor, quando a gente percorre aqui o Museu de Ciências Naturais da PUC, a gente tem a experiência de vê-los montados e poder imaginá-los, né? Como é que é essa experiência que o senhor dedicou a sua vida de trazê-los à vida para o presente? Bom, diz, como é que eu fecho o livrinho? Aí vai contra mim. Programa para 5 horas e 10 minutos depois vai embora. Mas como é que eu fecho o livro? Com 2 fotografias bem simples. 2 pedaços de costela de um animal extinto, que é a preguiça gigante, com 2 cortes nítidos feitos pelo homem. Digo, contemple e você fecha o livro. Quer dizer, nós estamos com ossos de um animal extinto que provavelmente foi descarnado, por isso é que tem essas marcas, feitas há 12 mil anos por alguém como nós. Então, desde nós até não sei quem fez, mas feche você todo esse espaço de tempo entre aqueles mineiros que tiraram um pedaço de costela de um animal extinto e nós que estamos testemunhando. Escuta, faltavam ainda 12 mil anos para os egípcios subirem as suas pirâmides. Aí fecha o livro. Tem uma experiência... solta a imaginação. Digamos, que ela digamos assim, ela pega épocas muito difíceis. Agora, assim como me incomodava muito ver lá no Smithsonian o mini zoológico de invertebrados com 80% das coisas do Brasil que eu não conhecia, eu ficava revoltado quando eu via aqueles gritos de crianças em museus e nós praticamente sem nada. Tinha um Sugueli, tem alguma coisa lá no sul, mas mais coisa de física, química, etc. O Museu Nacional, que ardeu, estava no programa que tinha que arder, porque aquilo era um desleixo, não é? E quando eu falava em museu, todo mundo dizia que eu estava maluco. E eu fui acumulando coisa, até que um dia fizemos uma mega exposição lá no Palácio das Artes. E veio até o Baryshnikov, ia vir o Gorbachev, e a última hora me avisaram que não vinha, mas grandes. E eu tive a malícia de convidar o reitor da PUC, que era o arcebispo Dom Serafim. Ele viu e disse, meu Deus, o que é isto? Disse, olha, isto é nosso? Esse não tem que sair. Vou telefonar para lá. E foi esse o caminho, porque quando eu falava, era o idiota aqui, não era o debilóide. Um sonhador. De guerra, e eu ia acumulando. E aí está.
O Walter Neves diz que no Brasil só tem 2 museus realmente, o de Taubaté e o da PUC-Minas. Sim, Porque realmente... É maravilhoso. E agora a gente vê as crianças gritando aqui, sim, porque exatamente. As crianças ficam maravilhadas. E os adultos também. Tem 5, 6. Então, eu digo, caramba, e cada peça tem uma história, não é? Por exemplo, a história da baleia. É incrível, eu vi que ia acabar a caça da baleia e não sei porquê eu mandei uma carta para o governador da Paraíba, diz, a polícia militar está às suas ordens, já conversei com os japoneses, o senhor tem um esqueleto, pode vir por ele. E uma série de coincidências. E um amigo que transportava carros para o Nordeste, voltava vazio, trouxe o raio da baleia para cá. Quer dizer, como é que um governador... E ainda a Varig me deu 3 passagens para ir lá, para descascar o raio da baleia. E depois um amigo me telefona e diz, escuta, na minha fazenda na Bahia encaiou uma baleia e está lá o esqueleto, já roubaram os dentes, mas eu vou pedir, era um cachalote, né? Você quer? Lógico, mas está faltando um pequeno detalhe. Você alugar um caminhãozinho, botar e me entregar aqui. Você é um explorador. Digo, e você é milionário. E aí está, 2 baleias aqui em Minas Gerais, como é que pode? Não sei. Tem as peças, o senhor me falou, tem as peças do zoológico de Belo Horizonte também, que estão sim, aqui, né? Quando fui convidado pelo Patrus para ser lá diretor do Jardim Zoológico, não aceitei e convidei, sugeri, não é? Hugo Werneck. Hugo Werneck. E o Werneck, então, tudo que morria lá vinha para cá. E aí está. Quer dizer, teria perdido o rinoceronte, os elefantes, as girafas. Aí está. O gorila. Quer dizer, não é nós, é da população, caramba. Então, a coisa mais bonita do museu é a gritaria das crianças. Nossa, essas crianças fazem um barulho, graças a Deus. Quer dizer, nós estamos plantando o futuro. Sim. O futuro que os adultos não tiveram. Por isso é que eu estou com o meu livrinho aí, que vai ser distribuído de graça aqui. Volto a repetir, foi uma... como é que se chama? Eliane Parreira, não é? Deu dinheiro para fazer esse livrinho, para distribuição, e dar aos visitantes do museu. Que serão os 4.000 sortudos que vão conseguir. Nós vamos fazer um segundo bloco com a professora Helena. Claro. Tá bom? Obrigada, professor. Nossa. Imagina, o Brasil é um país de oportunidades. E quem apresenta uma oportunidade tem grande chance de ir para a frente. Tirando um tipo de gente que simplesmente cada vez me dá mais asco. Milionários. Não fazem nada. Investem em porcaria de futebol, e olha que eu fui juvenil de um time e eu tinha futuro como jogador. Então, escuta, isso aí chegam X, Y, Z, não é? Não vou citar nomes, investindo em tudo isso. Pelo amor de Deus. Olha uma porcaria que nem eu, né? Com um saláriozinho merreca, com a ideia plantada, olha aqui. Quer dizer, isso é que vale a pena. E você, milionário, que não sabe o que fazer com o teu dinheiro, emprega contratando um jogador de futebol, contrata um baguila para dar porrada um no outro. Quer dizer, faz algo pela sociedade. Como é que é aqui? Eu me lembro do Oswaldo Cruz. Ele escreve quando ele estava trabalhando na Amazônia, ele escreve uma carta para a esposa e ele conta como as pessoas que estavam na Amazônia, os grandes, digamos, atravessadores, ganhavam fortunas.
E ele fala, e o que eu lamento é que isso tudo vai acabar gasto nos cabarés em Paris. Pois é. Quer dizer, uma elite que não reverte para a sociedade, a nossa elite. Né? Milionário que faz... das elites, muitas elites europeias e norte-americanas que financiam projetos. É verdade. É diferente de museus, de bibliotecas. Mas a nossa elite é realmente uma negação. A nossa elite é muito parecida ao Trump. Hoje em dia gasta tudo em Dubai. Pois é. Então é lamentável, não é? Se imagina uma ideia que começou num cubículo lá em cima, que era um conjunto de coisas, e tinha um menininho que é o Henrique, que é o diretor atual do museu, que levava os amiguinhos, via lá, e eu mostrava, e ele disse que eu parava com ele, mostrava as mãos de preguiça, né? E ia acumulando, e um museu como este. Quer dizer, dá nome à PUC, mas também vai embora muito dinheiro da PUC. Mas escuta, e é particular. Sim. Quer dizer, a prefeitura, o governo do estado, tinham que ajudar cada vez mais. E fazermos o melhor jardim botânico do país aqui, porque temos uma mata excepcional. Agora, você pede esmolando. Esse livrinho que vamos distribuir aqui foi porque a Eliane Parreiras tem uma visão, não é, cultural, etc. e tal, e conseguiu arrebanhar 30 ou 40 mil reais para fazer isso. Diz, cartei, como o marido dela que quer levar ao cinema um livro meu, não é? E não conseguiu até agora patrocínio. Então, é uma lástima isso. Sim. Que, escuta, o dinheiro pode acabar, mas o que não acaba é a cultura musical que você tem, a cultura de museus de pintura que você tem, a inquietação e saber o que está atrás de câmbios climáticos, de matas, de natureza, de interação, dessa correntinha, uma no outro, que faz as gerações ir para frente. Isso aqui é a riqueza do país. E não a predação, não sei. Tem um camarada que eu pedi para ele uma ajuda para uma exposição que eu queria fazer sobre a evolução do cavalo. Que temos, desde o primeiro cavalinho, temos tal. E ele comentou, disse, tá vendo? Agora eu descontei para cima desse cara. Eu nem lembrava da história. Eu fui presidente do Conselho de Política Ambiental durante muitos anos. E consegui preservar muita coisa que queriam meter mão, né? E tinha uma mata esplêndida na saída para a Contagem, que um cara apresentou, queria fazer lá um condomínio, disse, olha, não dá porque é uma mata tal. E eu não sabia que era o mesmo, que eu fui bater para que ajudasse. E soltou um não roturno, e disse, avisa que agora foi um desconto pela negativa. Eu não fui eu, era a lei. Então, são dessas coisas que não dá para entender. Né? E ainda ele me telefonou, né? Dizendo, escuta, não podíamos arrumar um negócio por fora, assim, por fora. Disse, olha, eu nunca recebi esse telefonema, tá bom? Tenha uma boa tarde. Então, são coisas que eu não entendo, mas algumas deu certo, outras não deu. Né? Este museu, tem gente que me xinga porque, claro, é um ônus para a PUC, não é? Mas também é uma porta de entrada e a PUC é uma universidade que isso está aberta aqui. Sim. A cultura,
tá? E sempre com a visão religiosa por trás. Isso não pode abrir mão disso, não é? Tanto assim que a exposição da evolução humana, que vai ser espetacular. Não só pelo acervo que fomos montando através de 40 anos, como pela ajuda que tivemos do Dr. Jackson, que tem visão. Eu pedi para ele 400 mil e disse, não vou dar. Eu digo, meu Deus. E ele tinha comentado, não é, que a esposa dele foi minha aluna, tal. Não vou dar. Vou dar 1 milhão. Quer dizer, é raro encontrar isso. E que confia, tanto assim que vai ser uma das maiores exposições da América, com certeza, da evolução humana. Sim. E tem um título fantástico, O Fenômeno Humano, que é o título de um livro de um grande pensador católico que se chama Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, que via desde o ponto alfa até o ponto ômega, a divindade, não é? Uma cosmogênese, a qual seguiu-se uma biogênese, a qual seguiu uma noogênese, a qual, aí entramos no Teilhard, uma cristogênese, para tudo desembocar no ponto ômega. Isso é uma visão apocalíptica, fantástica. E é isso que está no título, é o fenômeno humano. Não é o fenômeno, nossa, Ronaldo Fenômeno, não. É dentro da visão de Teilhard de Chardin. Muito interessante. Professor, queria fazer 2 perguntas para o senhor. Se eu souber, respondo. Se eu digo, não sei. Não, mas na verdade queria assim, ouvi-lo mais. O senhor tem muito, assim, não só, né, na sua vasta produção, tem muitos artigos assim, importantíssimos, né, para a paleontologia, em revistas muito renomadas, revistas antigas, né, prestigiosas. Mas o senhor também tem uma preocupação em falar para o público infantil, né? A professora Regina falou das publicações que o senhor fez para um público dos pequenininhos aí, e o senhor também publicou muitos artigos na Ciência Hoje das Crianças. Sim. Né? Aí eu queria saber um pouco mais sobre seu interesse, assim, por que o senhor se volta para esse público, né, de pessoas em formação, né, futuros cidadãos ou pequenos cidadãos. Aí, eu dei centenas de palestras em colégios. Então, sempre me chamavam e ia, mas com toda a alegria. E o tempo que fosse preciso, não é? Com a condição. Nunca eu recebi 1 centavo. Sempre me neguei. Claro, aquela coisa que te dá um vinho, isso é educação, não é? Mas nunca recebi 1 centavo por uma palestra. Claro, se me chamavam do Mato Grosso, eu não vou pagar a passagem e a estadia. Mas de casa, aeroporto, eu pagava, não é? Eu acho que eu tenho um livrinho infantil, a história da urinia, que tive a sorte de ter um desenhista como o Lor, que é fantástico. Nossa, que livrinho! E saiu em quantidade. Foi patrocinado pela FAPEMIG, mas está agora para patrocinar livro é doce, não é? Mas, enfim, vai indo. E eu casei tarde, morava sozinho e ficava na televisão. Então, comecei a escrever, não sei o que mais. Eu tinha muito trabalho em aprender português e hoje, em português, não tenho dificuldade, eu tenho dificuldade em espanhol. A escrita não me sai, eu já... E escrevi um livro, não é? Os Meninos da Planície,
Sim. E uma bióloga amiga disse, comentei, me empresta aí. Leu e levou a editora a ler. A editora Lê me telefona e disse, escuta, a professora tal mostrou um livro do senhor, nós estamos hiper interessados. Digo, poxa, isso dá prejuízo. Disse, o problema é nosso. E publicaram até agora mais de 100 mil livros. Então, que coisa boa. Então, eu tenho que relê-lo porque não lembro mais dele. Então, eram sonhos e parece que pegou porque até hoje tem uma saída que eu vou te contar. Então, eu acho que essa vida... O que acontece? Que há 67 anos que eu sou professor e dei aula desde o primário até a pós-doutor. Né? E eu ainda lembro da minha primeira aula. Foi aula de catequese numa cidadezinha que se chamava Helvécia. E eu me arrumava em português, em espanhol, mas em galego, que é a base do espanhol e do... E eu ia lá porque, naquela época, eu estudava órgão de tubos, né? Tinha um órgão de tubo muito bom, e aí eu ficava tocando e tal. E fui dar aula. E o espanhol não tem nasais. Maracanã não consegue, né? Leão, Liao. Então eu faço questão. Aí os menininhos todos, questão. Aí fui na pedra, escrevi em maiúscula, questão. E para completar, eu digo, se escreve com que. Só que em espanhol a letra Q é Q. Se escreve com Q. Foi aquela risada e eu não sabia por que estavam rindo. Eu não ri. Cheguei em casa e descobri por que tinham rido. Essa foi minha primeira aula. Eu tinha, na época, 18 para 19 anos. E a minha última aula, que dei até agora, o Henrique quer que eu dê uma aula a mais agora, foi... o Henrique me pediu para substituí-lo no ano passado, que me tiraram a sala, não sei porquê, mas... E para minha surpresa, quando acabei a aula, o povo ficou em pé e começou a me aplaudir. Não sei porquê. Então eu lembro da minha primeira e da minha última. E no meio, 67 anos. Dei aula em presídios. Aliás, eu não fiz exame de carteira de motorista. Naquela época, quem dava carteira de motorista eram os delegados de polícia. E eu dava aulas sábado e domingos na cadeia de Nova Friburgo. E o delegado foi fazer uma gentileza, disse, eu soube que o senhor está fazendo academia, aí vai a carteira, continue aprendendo na academia, mas o senhor já tem carteira. Então foi um carteiraço assim, né? Então, dei aula em cadeia, no Senac, em colégios célebres, como é o Loyola, como é no Rio Grande do Sul, na prefeitura de Contagem, porque eu queria ter contato com gente mais humilde, em pós-graduação, né? Quer dizer, então eu tive a sorte de ter uma variedade de auditores que imediatamente eu entro na linguagem destes menininhos, na linguagem daqui, na linguagem de lá, então eu consigo me expressar relativamente bem para diversos públicos, não é? Sim. Professor, nesses animais todos que o senhor estudou, né, ao longo da sua carreira, né, da megafauna, qual animal impactou mais a sua vida? A preguiça gigante. Por quê? Porque nós temos aqui, eu acho que é o maior depósito de material do mundo.
Deve ter uns 30.000 peças só de preguiça gigante. Nós temos aí 5 vacias. Temos que estudar quem era macho e quem era fêmea, mas amanhã nunca chega. É uma amostra excepcional. Aliás, essa coleção aí é um milagre. Eu não me explico como é que eu encontrei tanta coisa e como é que eu trouxe tanta coisa na minha veraneio. Como é que esses trambolhos de vacias de preguiça gigante vieram na veraneio? A sorte de ter uma veraneio. E claro, 30 anos seguidos. Eu pegava Rio Bahia e mando abraço. Nesta gruta, e nesta. E até que encontrei essa mina de ouro, não é? Quer dizer, essa coleção é única no mundo pela quantidade, pela qualidade, pelo território restrito e porque foi feita pelo professor e seus alunos. Aí sempre teve aluno. E as meninas protestavam até que foram também alunas. Né? Então, tinha vezes que, claro, era greve, não é? E aí a gente tinha que pegar o carro e pronto, aquele churrasco. E o dono ficava todo, nossa senhora. E vinha arroz, e ninguém queria arroz, e todo mundo na carne, e era preju. Então, e eu não me explico. Eu ia entrando em gruta e aparecia. Temos coisas que ninguém tem aí. Então, é muito trabalho, professor. Trabalho. A explicação assim, a força. É pegar o osso e não desanimar e ir em frente. E a constância, né? Como foi aqui o museu, como foi. Eu era gozado. Museu na PUC? Tá louco, cara. E é um museu sensacional. Sensacional. O Walter Neves já falei, não é? Só tem 2 museus. É um museu maravilhoso. Incrível. E cada peça tem sua história. Lá em cima, por exemplo, na Vida na Água, eu doei toda a minha coleção de conchas, que eu fui desde menino que eu colecionava conchas. E mal sabia eu que pronto, aí está. Que um dia, senhor. Que um dia. Não sei, eu acho que. Bom, não sei. Isso aqui foi um instrumento e mais nada. Mas um instrumento muito disposto a receber a missão. Muito competente para levá-la a bom termo. Né? Quer dizer, ainda em progresso. Essa missão está em progresso. Se eu, vamos dizer assim, conseguisse levar a cabo 20% dos anseios que eu tenho, né? Mas nunca tive, vamos dizer assim, um mecenas por trás. Né? Pena que um jogador de futebol tem mecenas atrás. Mas não que conhecimento. Né? Escuta, enfim, para que isso?